Olá, eu sou a Stephanie e nesse dia 25 de julho eu convido vocês a comemorar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Hoje também é o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Teresa de Benguela foi uma líder quilombola que se destacou na resistência à escravidão brasileira durante 2 décadas no século XVIII. E é para falar desse importante dia da história brasileira que eu convido hoje a Lívia Félix, a nossa oficial de empregabilidade de adolescentes e jovens aqui no MIO. Queria que a gente começasse conversando um pouquinho sobre a relação das mulheres negras, sobretudo as mulheres jovens negras no mercado de trabalho. E eu sei que você tem alguns dados sobre a taxa de desocupação das mulheres negras, é isso? É isso mesmo, Stephanie. Infelizmente, é a realidade que a gente vive hoje, né? O nosso cenário histórico, social, econômico, cultural. As mulheres negras, né, que representando mais de 28% da população, e ainda assim estão no fim da fila quando a gente fala em acesso a oportunidades, acesso a direitos, né? E aí, quando a gente olha para a taxa de desocupação, são quase 34% das mulheres negras, né, que estão aí desocupadas e estão desocupadas, mas buscando, né, a procura de trabalho há 2 anos ou mais, ou seja, a maior taxa do país. Isso só é um retrato, Stephanie, de que as oportunidades não estão chegando para o maior contingente populacional do país, né? Então, as nossas jovens negras, né, pretas e pardas, estão sendo diretamente, tendo seus direitos afetados, né, direitos violados, e não estão conseguindo acessar essas oportunidades. E elas querem isso, tá? Mas o mercado ele não está preparado ou não quer estar preparado para estar gerando essas oportunidades para incluí-las. Parece que essas mulheres, de fato, não estão fazendo nada em relação ao trabalho. Mas a gente sabe que não é bem essa a história, né? Essa tal taxa de desocupação, ela não representa a quantidade nem a qualidade do trabalho realizado por mulheres, sobretudo as mulheres jovens negras no Brasil, né? Exatamente, Stephanie. É importante que a gente analise, antes da gente entrar com um pouco mais de profundidade nesse tópico, que de acordo com análises recentes do IBGE, existe um progresso das mulheres em geral, quando a gente olha para a população brasileira, tanto no âmbito educacional e profissional. Por mulheres, a gente também deve considerar as mulheres negras. Eu vou bater muito nesse ponto, Stephanie, e eu não quero parecer repetitiva, mas eu preciso ser repetitiva, que o percentual de mulheres negras, pretas e pardas, né? Quando a gente fala em negras, são as pretas e pardas, elas são mais de 28% do contingente populacional do país. Então, tem alguma coisa errada quando quase 34% delas estão em taxa de desocupação, e aí relacionar isso diretamente com a qualidade, o que elas não estão aptas. Até porque a gente entende e precisa voltar e retomar o contexto histórico racista, né? O racismo estrutural, que o nosso país vive atualmente, que não dá chance para essas jovens. Então, como um país que tem todo um histórico racista, o racismo estrutural que permeia todas as relações, tendo as mulheres negras como maior contingente populacional no fim da fila, como a gente pode falar que elas não estão aptas e não têm qualidade para entregar para a gente? Isso é errado, isso é fora. E eu sou parte dessa estatística, né? Estou aqui para provar, assim como tantas outras mulheres negras. Tendo um reflexo, né, tendo um retrato aí muito claro histórico, a gente vê, né? A gente consegue olhar para mulheres não negras lutando pelo direito de trabalhar fora de casa, enquanto isso já era inerente pela cultura e pela estrutura da sociedade racista brasileira, né? De que as mulheres negras elas já estavam fazendo isso, né? Então esse trabalho invisível doméstico e de cuidado, infelizmente, ele já foi inserido dentro da população negra num contexto de escravidão, e isso se perpetua até os dias de hoje. Veja bem também alguns dados importantes, né? Quando a gente olha para a parcela de jovens negras com carteira assinada, a gente vai ter o reflexo disso. Então a gente não pode desassociar o contexto histórico, né? E entender que 8% hoje, né, de jovens negras têm carteira, cerca de 8% têm carteira assinada, né? Enquanto que jovens não negras têm 49,5%. Isso é outro retrato, né? É isso que nós estamos vivendo hoje. Para finalizar aqui, para trazer esse momento de reflexão, alguns dados da PNAD, contínuo anual de 2018 a 2019,
revelaram que 94,5% dessas jovens negras encontram-se nessa posição. Quando a gente pensa no poder de compra da população negra em si, população negra brasileira, que aí a gente está falando de homens e mulheres negros, entre parênteses, né, pretos e pardos, a gente está falando aí de quase 60% da população do país. Sabe quanto essa população negra brasileira, ela está movimentando cerca de 1,7 trilhões de reais na economia brasileira. Então, a gente tem uma população, eu me coloco, nós temos o poder de compra, mas ainda assim estamos sendo invisibilizados, desqualificados, precisando recorrer a outros tipos a trabalho invisível, doméstico, até mesmo não remunerado, para manter a sobrevivência, né, dali da sua própria rede. Mas eu queria trazer esse dado porque é muito controverso, né? Isso se reflete quando a gente fala sobre mulheres negras ascendendo? Isso não se reflete, infelizmente. Apenas 38% das lideranças nas empresas brasileiras são ocupadas por mulheres. Sabe quantas, Stephanie, hoje estão em posição de liderança, ou seja, no lugar de liderança como eu estou, por exemplo, ou até em níveis ainda maiores dentro das organizações? Cerca de 3%. Ou seja, a gente precisa levar, né, que está muito conectado com o trabalho que eu estou fazendo hoje aqui no UMIO, no Unicef, a gente precisa levar essa conscientização e colocar sim a responsabilidade devida, né, do setor privado, das organizações, assumirem esse compromisso de diversidade e inclusão, de promover a entrada, mas não só a entrada, como a retenção e desenvolvimento desses talentos que estão batendo as portas. Como é esse trabalho e como as empresas podem se aproximar do UMIO e os jovens também? Então, a gente trabalha em 2 ambientes possíveis, né, e distintos. A gente pode ir para um formato online ou presencial. Então, tem momentos que a gente consegue, sim, estar dentro, né, da estrutura da empresa e estar lá levando essa sensibilização. E a gente consegue fazer isso também num formato online. Tá? Eles são destinados, a sensibilização é destinada para públicos diferentes. Então, a gente não coloca os jovens da organização com as lideranças. São momentos diferentes, onde o princípio norteador é o acolhimento. Então, o nosso grande objetivo é de promover a escuta ativa, né? E de levar e levantar ainda mais e fincar a bandeira da inclusão produtiva das juventudes. Então, essas reuniões de sensibilização, elas são pautadas, né, na nossa metodologia de 8 passos, que apoia as empresas, né, no que compete a recrutamento inclusivo, acolhimento, formação, mentoria, apoio em casos de violências contra esses jovens ou contra a sua rede de apoio, ou seja, como as empresas devem agir, e, em paralelo, a construção de materiais, de guias formativos também, que apoiam as empresas. Então, em breve vai sair aí uma jornada formativa online em inclusão produtiva jovem, com 12 módulos, um módulo trazendo esse contexto a nível Brasil e 12 módulos linkados aos 12 perfis prioritários do UMIO que a gente trabalha aqui. Você gostaria de deixar algum recado final? Eu que agradeço, Stephanie, é sempre um prazer. Eu queria convidar toda a nossa audiência para conhecer o 1 milhão de oportunidades, umio.com.br. Se vocês desejarem aderir já à iniciativa, vocês conseguem fazer tudo isso pelo nosso site. E é um prazer estar com vocês e nessa luta aí em prol da inclusão produtiva de jovens em situação de vulnerabilidade. Obrigada, Stephanie. Muito obrigada, Lívia. Até a próxima. Até.